Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e começamos o dia aí, véspera do nosso jogo, né? Tá chegando a hora de Botafogo e LDU e Botafogo amanhã em Quito, 19 horas, né? A ansiedade aí vai tomando conta da gente, mas vamos começar falando sobre uma novela que o GE botou aí mais um capítulo nessa novela, que é o Vasco querendo adquirir até engasguei aqui, os direitos do Marlon Freitas, né? O Vasco ainda segue interessado, o Botafogo já disse que não tem negócio, o John Textor gosta muito do Marlon Freitas, já falou que não quer negociá-lo, e a proposta que o Vasco fez até o momento, que a gente sabe, de 15 milhões de reais, não chega nem perto do que o Botafogo imagina, né, para o meia, quanto que valeria o Marlon Freitas, né? Mas o GE trouxe uma notícia agora fresquinha de que, mesmo sabendo, o Vasco tendo consciência que o Botafogo não quer mais papo sobre Marlon Freitas, o Vasco se apega no 1% de chances, segundo o GE, de ter ainda o jogador lá em São Januário. Então, o Vasco prepara uma nova proposta e eu acho a grande dificuldade realmente de haver negócio. Primeiro, o Marlon Freitas conseguiu dar a volta por cima nesse início de ano em relação ao que foi o ano passado, ao desgaste com a torcida, está novamente num bom momento, jogando bem e é titular do Botafogo, pelo menos até segunda ordem. Claro que o Botafogo agora tem um novo treinador, a gente vai começar a fazer uma leitura do que o Arthur Jorge entende desse Botafogo a partir justamente de amanhã, mas, de um modo geral, a gente imagina que o Marlon Freitas, junto com o Danilo, né, Barbosa, sejam ali titulares da equipe no meio de campo. Então, para o Botafogo hoje, negociar o Marlon Freitas, que seria titular, né, que é titular, com um rival direto aqui do Rio de Janeiro, o Vasco, né, não faz sentido. O Botafogo, que hoje em dia, né, felizmente, não precisa mais desesperadamente fazer dinheiro, né? Então, é uma negociação que já começa por aí, né? É muito difícil de acontecer. Eu acho que o único cenário que poderia acontecer é caso, de fato, o Marlon tivesse com problemas dentro do Botafogo, problema em relação à torcida, que a gente sabe que já ficou para trás, e que o Botafogo tivesse interesse, talvez, em algum jogador, em alguma peça do Vasco, e aí fazer uma composição. Esse talvez fosse o único cenário que interessasse. Mas também não adianta o Botafogo se desfazer de um titular para trazer um jogador do Vasco para outra posição. Acho isso bem improvável. Vamos aguardar aí os próximos dias, né? Fato é que a gente sabe, né, que tem jogo do Botafogo importante e sempre a imprensa começa a noticiar aí o interesse do Vasco da Gama pelo Marlon, né? Virou já uma tradição aí nos últimos jogos, tá? Então é uma notícia aí fresquinha do GE, beleza? Gente, o Botafogo anunciou ontem de forma oficial no seu site, redes sociais, enfim, o Léo Coelho, tá? Novo diretor de base, e também o Rodrigo Chip como gerente técnico e metodológico, tá? O negócio tá realmente a base do Botafogo, que tinha o Tiano, né, até pouco tempo atrás, inclusive ainda estava com o Botafogo a Sub-19 lá na Dallas Cup, e acabou sendo desligado, né? O Léo Coelho, que vem do Atlético Paranaense, e o Rodrigo Chip, deixa eu dar aqui só falar um pouquinho, ele que é de Santa Catarina, Nova Erechim, tá? E justamente ele é formado em Educação Física com especialização em Ciências e Metodologia de Futebol e Futsal, tá? É um coordenador técnico aí com passagem pela Chapecoense, pelo próprio Atlético Paranaense. Então o Botafogo aí com uma dupla, com um largo currículo, né? Inclusive internacional também, formação deles também passando pelo exterior, né? Bem interessante aí o Botafogo evoluindo, né? Que a gente sabe que o caminho do Botafogo, da SAF, claro, é a base, né? Não tem como a gente fugir disso, e o Botafogo ainda precisa realmente muito melhorar nesse aspecto, tá caminhando para isso, beleza? Vamos falar agora do... Ontem teve julgamento, né? Mais um julgamento, aliás, iria ter e não aconteceu, né? Do John Textor sobre o fatídico jogo com o Palmeiras do ano passado, as declarações do Textor depois do jogo, contra a CBF, contra o Edinaldo, né?
E o Textor estava ali online, né, aguardando o julgamento, tudo, mas acabou não acontecendo. O auditor e vice-presidente do Pleno do STJD, o senhor Felipe Bevilacqua, pediu vista do processo. Na realidade, ficou para a semana que vem, né? Ficou adiado, aliás, para a próxima sessão de julgamento, tá? Sobre essa questão toda do jogo do ano passado no Newton Santos, tá? Já tinha tido um julgamento em dezembro, em que o Textor tinha pego 35 dias de suspensão e multado em R$25 mil, tá? Esse julgamento aconteceu em 1º de dezembro de 2023. Agora, o relator do caso, Dr. Maurício Neves Fonseca, defendeu suspensão de 105 dias, 90 por ofensa à honra e 15 por invasão de campo, e multa de R$75 mil para o dono da SAF botafoguense, tá? John Textor. Então isso aí acabou que não rolou, né, nessa terça-feira. Vamos ver aí quando vai acontecer. Gente, a CBF divulgou as arbitragens para a primeira e segunda rodada do Brasileirão. No caso, o Botafogo estreia contra o Cruzeiro no domingo, lá no Mineirão, e depois, no meio de semana, enfrenta aqui no Newton Santos o Dragão, Atlético Goianiense, né? Que foi campeão, inclusive, lá no Goiás, né? Como eles dizem. E serão 2 árbitros, né? Chamou a atenção que serão 2 árbitros da FPF, né? Da Federação Paulista de Futebol. Mas eu acho também, assim, por mais que isso chateie a gente, veja às vezes como uma provocação, né? O Botafogo tem que deixar um pouco de lado essa situação e jogar o jogo, né? Espero que corra tudo bem, tá? Então, os árbitros aqui, só para a gente passar certinho, o Matheus Delgado Candançan, árbitro da nova geração, vai apitar Cruzeiro Botafogo domingo às 17 horas no Mineirão, e o já mais conhecido, né, Luiz Flávio de Oliveira, vai apitar Botafogo e Atlético Goianiense dia 18 no Newton Santos. O Luiz Flávio, ele não apitou nenhum jogo do Botafogo no passado, mas já apitou na carreira 20 partidas do Botafogo. Uma delas, a gente lembra bem que foi aquela do drone, né, que o Marçal tentou acertar o drone, acabou, enfim, sendo punido o Marçal, mas também nada assim fora, né? O Luiz Flávio, a torcida do Botafogo não curte muito ele, mas vamos torcer que eles façam boas arbitragens. E já o nosso bravo aqui, Matheus Delgado, foi o árbitro do Botafogo e Atlético Paranaense. O jogo ficou conhecido como Jogo do Apagão, né? Da estreia da camisa da Parimet, enfim. Então, essas são as arbitragens aí para as 2 primeiras rodadas do Fogão no Brasileirão. Beleza? Galera, rolou um podcast na Botafogo TV com o Rafael, né? Botafoguense, super botafoguense Rafael, né? E aí, claro que ele falou várias passagens curiosas, né? De que até quando ele estava na base e atuando mesmo no Fluminense, ele tentava ali meio que se esgueirar e tal e assistir os jogos do Botafogo, mas falou que obviamente fazia isso também mantendo um respeito, né? A instituição, o Fluminense, que era o clube que ele defendia, mas ele sempre dava um jeito de assistir o Botafogo, e da mesma forma foi quando ele estava lá no Velho Continente, né? Jogou 15 anos na Europa, ele varava a madrugada às vezes para conseguir assistir o Botafogo na televisão, né? E contou histórias também com o Marçal, enfim. E a frase que foi aí pinçada desse podcast, claro, que ganhou as manchetes, é o fato que o Rafael reforçou que se aposenta no fim do ano, as dores, as lesões têm atrapalhado muito, têm incomodado muito, né? Ele que agora recém retornou, né, ao Botafogo, atuações, né, depois de longo período de recuperação. Então, que ele falou que não adianta, mesmo que seja campeão, que seja o melhor lateral do campeonato, enfim, que mesmo assim ele já está decidido em encerrar a carreira no final de 2024. Tomara que seja dessa forma, né, com o Botafogo campeão, né, mesmo se for campeão jogando muito, né, foram as aspas do Rafael aí no podcast, né, podcast da Botafogo TV. Vamos lá, galera, vamos seguindo aqui. O Cauê, isso aí foi até o TF que trouxe essa notícia, o GE também. O Cauê não viajou com o Botafogo para Quito, né? Jogador jovem aí, talento alvinegro. Isso aí causou meio que indignação em muitos torcedores, né? Como assim? Não viajou, né? E ele vai atuar no Sub-20 do Botafogo, inclusive no meio de semana
contra o Fortaleza. E aí começaram aí as primeiras críticas da torcida ao Arthur Jorge, né, a nova comissão técnica. A gente não sabe bem de quem que foi a decisão, né, do Cauê não viajar, já que ele recentemente marcou 2 gols, né, atuando pelo Carioca, vinha numa crescente, né, o Cauê, mas ele, digamos aí que volta, né, rebaixado ali ao sub-20. Mas eu acho o seguinte, eu acho que a gente tem que primeiro ter uma posição, por mais que cause surpresa isso ao torcedor, ter uma posição de cautela, porque a gente não sabe ainda quais são os planos, a gente não ouviu, né, a comissão técnica se manifestar sobre isso. Então e o Botafogo hoje é um clube muito fechado, né, de informações. Eu vou falar agora, já, dos desfalques que o Botafogo terá lá no Equador, e essas informações acabam que com muito esforço, né, que a gente consegue chegar nelas, porque o Botafogo não divulgou de forma oficial, tá? Então, assim, é a mesma situação em relação ao Cauê. A gente não sabe o que levou, né, a decisão dele ficar no Brasil e se reintegrar ao sub-20, né? Pode ser que exista uma explicação plausível para isso, mas óbvio que num primeiro momento, né, o torcedor alvinegro ficou se questionando. Pô, o Cauê é um garoto aí que tem dado muito conta do recado e que poderia ajudar o Botafogo nessas 2 duríssimas partidas, né, especialmente a de Quito, né, considerando o jogo com a LDU e do Cruzeiro. Outra informação também é que o Botafogo seguiu, né, em voo fretado, deu para ver isso também nas redes sociais. O Botafogo postou ali o Tietê brincando com o Tiquinho e tal, deu para ver pelo interior da aeronave, que é uma aeronave ali que não é de voo comercial, né? Então o Botafogo fazendo mais uma vez esse esforço de logística, tudo, para o Botafogo viajar direto a Quito, lembrando que não tem voo direto do Rio de Janeiro para Quito, no Equador. Então o Botafogo consegue fazer esse voo direto para diminuir aí o cansaço da viagem, né? Eu acabei de viajar, né, no final de semana, você sabe, então sei bem o que é isso, né? É muito cansativo, a gente não consegue descansar direito, é difícil dormir, né? Ficar aquele sono picadinho, né? Dorme um pouquinho, cochila, acorda. Então, para o jogador profissional, né, para eles chegarem lá, ainda tem a questão da altitude, o Botafogo fretou o voo e o voo depois vai direto a Belo Horizonte, tá? Os jogadores não voltam ao Rio de Janeiro, justamente para não ficar mais cansativo ainda. Foi uma boa solução aí que o Botafogo conseguiu, né? Mas enfim, sem o Cauê. Então comenta aí embaixo o que você achou, se foi um vacilo da comissão técnica, que de repente não conhece ainda o futebol do jovem promissor Cauê, ou se de repente isso aí, né? Eu acredito, sinceramente, que já foi alguma coisa embasada, né? E o próprio Fábio Matias tenha participado também dessa decisão, né? E não tenha sido uma coisa assim tão de orelhada, como muita gente está achando. Assim, pô, português chegou agora e não conhece o jogador, como é que manda o menino de volta para o sub-20, né? Mas enfim, primeira polêmica aí tá lançada, né? Mas vamos com calma, gente. Pessoal, botei na thumb, né, os 5 desfalques, e aí volto a dizer, o Botafogo não divulgou, né? Isso aí tudo a gente vai pegando as informações. Teve o pessoal da BTB lá no Galeão ontem, né, no Salão Nobre do Galeão, acompanhando o embarque do Botafogo, e aí a gente vai pegando essas informações e descobrindo, né, por que alguns jogadores não embarcaram ontem. Então vamos lá, vamos à lista. Como eu falei, são 5, né? O GE depois confirmou, né? Eduardo, que teve uma lesão no tornozelo, não viajou. Então, assim, se a gente imaginar o Arthur Jorge montando um esquema semelhante ao que vinha atuando, a gente já imagina o Oscar Romero jogando, né? Aliás, o irmão gêmeo, né, o Ángel Romero, ontem brilhou, né? Momento ali off Botafogo, brilhou na vitória de 4-0 do Corinthians, lá na Arena Corinthians, né? Fez 2 gols e não comemorou os gols, né? Não comemorou. Por que ele não comemorou? Porque o adversário era uma equipe paraguaia e, segundo ele, é um respeito aí aos times do seu país, né? Vamos torcer para que o irmão gêmeo dele, quem sabe aí, esteja também numa semana iluminada e deixe o seu lá em Quito, né? Então, só contextualizando, Eduardo fora, Rafael também, que eu acabei de falar, né, que deu entrevista, foi gravada, tá? A entrevista que foi ao ar estava gravada. O Rafael também ficou no Rio de Janeiro, Savarino também fora por lesão, tá? A gente não sabe qual extensão. E o Damian Soares,
que já tinha cumprido suspensão diante do Júnior Barranquilla, tem mais um jogo ainda a pagar, porque é um regulamento da Libertadores, quando é expulso de forma direta, pega 2 jogos, então mais um desfalque aí para o Botafogo, e obviamente a gente já começa a imaginar a equipe naturalmente com Matheus Ponte e Hugo nas laterais, não tem muito como fugir disso, né? Amanhã a gente vai falar melhor aí da provável escalação, né? Tentar ler a cabeça do Arthur Jorge. E por último ainda, né? Como eu acabei de falar dos laterais, o Marçal também volta a sentir a panturrilha, né? Problema que já tinha afastado ele do jogo de estreia. Então, realmente, uma coisa aí complicada. Botafogo com muitos desfalques, né? Problemas aí à vista para o Arthur Jorge, mas vamos ver como é que ele vai resolver todas essas situações, como é que ele vai montar o Botafogo, né? O Botafogo hoje tem muitas opções na frente, né? Júnior Santos, Luiz Henrique, Jefinho, enfim, como que vai ser esse Botafogo? Ou será que ele vai botar só na frente Júnior Santos e Tiquinho? Eu acho que é uma possibilidade, né? Então, isso aí a gente pode abordar melhor amanhã, né? Mas o fato é que o Botafogo viaja para Quito realmente com alguns desfalques de última hora, né? Inesperados, eu diria, né? Então é complicado. Pessoal, para a gente fechar o vídeo de hoje, rolou o jogo, né? Entre Júnior Barranquilla e Universitário. O Universitário, que peruana, saiu na frente aos 22 minutos do primeiro tempo, e depois, no finalzinho do primeiro tempo ainda, o Júnior Barranquilla, que nos venceu no Newton Santos, conseguiu um empate, né? Ficou em 1-1 a partida. Eu dar crédito aqui os gols. O Corzo fez o gol aos 22 minutos para a equipe peruana e o Caicedo, não caiu cedo, trocadilho fraco, no fim da etapa inicial empatou. No segundo tempo, o Universitário ainda teve um gol, mas aí o VAR revisou e viu la mano, como se dizia antigamente, né? E ficou 1-1. Foi um bom resultado para o Botafogo? Foi um bom resultado para o Botafogo. As duas equipes foram a 4 pontos, né? Avançaram ali, são os que estão dominando o grupo até aqui, e naturalmente Botafogo e LDU estão com 0 pontos. Ganha importância, necessidade do Botafogo, como eu falei, pelo menos pontuar, pelo menos empatar, na pior das hipóteses, na altitude de Quito, né? Se o Botafogo, né, digamos, bater na madeira aqui, perder o jogo, vai ser a segunda partida, são 6 no total, faltariam 4 jogos, o Botafogo poderia chegar no máximo 12 pontos se vencer os 4 jogos restantes, né? Então, assim, não quer dizer que se o Botafogo perder, está eliminado, mas obriga a vencer 4 partidas, as 2 que restam no Newton Santos, e ainda os jogos contra o Universitário e justamente o Júnior Barranquilla fora de casa. A situação ficaria ali bem complexa. Quantos pontos são necessários para classificar? Olha, se a gente olhar a tabela do ano passado, as equipes ali com 10, 11 pontos, tá, de um modo geral, conseguiram se classificar. Então, com 12, estaria até mais ou menos tranquilo, mas é isso, né? Não é fácil ter que vencer os 4 jogos finais, né? Não é nada fácil. Então, o Botafogo joga amanhã naturalmente para pelo menos conseguir um empate. Se vencer, ótimo, porque aí o Botafogo já se aproxima, né? Fica ali 2 equipes com 4 pontos, o Botafogo com 3 e a LDU ficaria com 0, né? Então, deixaria o Botafogo novamente muito na briga pelas 2 vagas que classificam aí para a próxima fase, né? Então, um jogo fundamental, importantíssimo, estreia do Arthur Jorge, já caiu no colo dele já esse pepino aí, mas, né, tá sendo muito bem pago justamente para resolver, né, resolver essas situações todas, inclusive os desfalques que eu falei agora há pouco. Beleza, pessoal? Então é isso. Só relembrando aqui, terceira rodada. Terceira rodada já projetando, né? O Júnior Barranquilla recebe a LDU no dia 23 de abril, enquanto o Universitário vem jogar, né, no Newton Santos no dia 24. Até o Botafogo divulgou agora, 2 dias atrás, que já tinha 13 mil ingressos já garantidos, né, do Camisa 7. Então, a essa altura já deve estar aí batendo 20 mil. Teremos mais uma vez casa cheia no dia 24, mas antes da gente pensar no dia 24, né, que aí sim a gente espera que o Botafogo, de fato, estreie em casa, né, para valer. Não contou muito o primeiro jogo, né, mas é fundamental, passa pelo Botafogo trazer
pelo menos um pontinho, mas eu tô confiante, quem sabe 3 pontos lá de Quito contra a LDU. Beleza, pessoal? Deixa seu like, faça seu comentário, um ótimo dia aí para todos vocês. E se você não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para a gente crescer. A gente está batendo aí 8.000 inscritos, o canal acabou de fazer 1 ano. E se você tem Instagram, visita a gente lá, tem a conta @canal Botafogo Digital, tudo junto, né? Dá aquela moralzinha lá de seguir a gente, que durante o dia eu posto algumas novidades aí do Fogão, né? Já que a gente só se encontra, né, aqui no YouTube uma vez por dia, então lá no Instagram eu consigo atualizá-los um pouco com novidades do Glorioso, beleza? Aquele abraço pra cima, Fogão sempre!